quero isso de você. Ou então bota assim, ó, eu quero isto de você. Um beijo. Na primeira, o que eu quero? Eu quero isso, mas isso o quê? Um beijo. Na segunda, o que eu quero? Eu quero isto, mas isto o quê? Um beijo. Então, os referentes foram os mesmos, mas a posição foi diferenciada. O isso fez referência ao termo anterior e o isto fez referência ao termo posterior. Matamos a questão, vamos para a próxima aí, ó. Questão 22, ó. Questão 22 é mole-mole, ó. Tá aqui. Analise as seguintes afirmativas. 4 proposições aí para a gente poder analisar, ó. Na palavra 15, o que configura-se como dígrafo. O que é um dígrafo? É quando eu tenho 2 letras com apenas um som. Por isso que é dígrafo, ó. De 2 grafo letra. Então eu tenho 2 letras e um único som. E de fato eu tenho, né? Porque o QU aqui tem som de K. Eu falo 15. Então a primeira proposição está certa. Na segunda, em redemocratização, há um dígrafo na 4ª sílaba, né? Há uma dígrafo não, né? Tem um errinho de digitação aí da questão, ó. Há um dígrafo na 4ª sílaba. Então, ó, primeira, segunda, terceira, 4ª sílaba. Dígrafo não é quando eu tenho 2 letras e um único som, ó. Eu falo redemocrar. Então, eu sinto o som do R, sinto o som do R, então aqui não tem dígrafo. Aqui tem um encontro consonantal, um encontro de consoante, mas não dígrafo. Então, a segunda, ó, tá errada. Terceiro, no termo cafeicultores, há um ditongo na 2ª sílaba. Então, ó, cafeicultores. O que é ditongo? É quando eu tenho, na verdade, uma junção de 2 vogais, né? Eu tenho A, E, I, O, U. Se as duas estão juntas, eu tenho um ditongo. Mas, na verdade, eu tenho uma junção de vogal e semivogal, né? O E é vogal, aqui no caso, e o I é semivogal. E por que é ditongo? Porque eu falo cafeicultores e não cafeicultores. Até porque, se fosse assim, o I receberia um acento pela regra do hiato, né, galera? Então, aqui, de fato, tem ditongo. Terceira está certa. Depois, há em monarquia um ditongo na sílaba final. Não, porque senão eu falaria monarquia. Não, eu falaria monárquia. Eu não falo monárquia, porque se aqui fosse um ditongo, o A ali receberia um acento, pois na língua portuguesa, toda paroxítona terminada em ditongo tem acento. Aqui, galera, é monarquia. Eu tenho uma paroxítona terminada em A. É por isso, inclusive, até que não tem acento. Então, de fato, a gente separa aqui, ó. A gente acaba tendo um hiato aqui e não um ditongo. Então, a 4ª está errada. Então, se só 1 e 3 estão certas, gabarito, letra B de bola, ok? Vamos adiante, ó. Próxima questãozinha aqui, ó. Próxima questãozinha aqui é gostosa. Tá? É uma questão do uso do porquê. Quando eu falo em uso do porquê, talvez seja a estrutura que mais caia nas regras de ortografia, porque a regra de ortografia são dúvidas frequentes, mal com U, mal com L, onde, aonde, de encontro A, encontro D, e por aí vai, e o uso do porquê cai muito. Então vamos lá. Nós temos quatro situações com o uso do porquê. 4. Eu tenho porquê separado e sem acento. Eu tenho porquê separado e com acento. Eu tenho porquê junto e sem acento. E eu tenho porquê junto com acento. A gente vai definir isso conceitualmente e depois vai ver uns exemplos. Eu vou até fazer um processo lúdico aqui com vocês, tá? Então vamos lá. Se eu fosse falar tudão, eu ia perder um tempão, porque eu ia ter que falar que porquê separado são 2 classes gramaticais, que o porquê junto é só uma classe, as possibilidades e por aí vai. Então vamos definir pedagogicamente, falar em porquê junto e porquê separado. E a gente vai pensar na nossa vida. O que a gente faz que é junto ou separado? É o relacionamento. Então vamos lá. Imagina o seguinte.
Vamos pensar no casamento. Se a pessoa se casa e está casada há apenas 3 semanas, ela se separa por qualquer besteira? Não, tem que ter um bom quê? Um bom motivo. Então, porque separado tem que estar o quê? Tem que ter motivo. Tem que estar subentendida a expressão motivo. Então, bota aqui, ó, por que parou? Dá ou não dá para eu dizer por que motivo parou? Dá. Então, é separado e sem acento. Agora, e este separado com acento? Se está separado, tem que ter o quê? Tem que ter motivo. Só que agora é o final da separação. E no final da separação, todo mundo quer o quê? A casinha. Então, eu digo assim, ó. Parou. Por quê? Dá ou não dá para eu dizer parou por que motivo? Dá. Então, ó. É separado. Mas tá ou não está no final de uma estrutura? Tá, então é separado e com acento. Só vou frisar uma coisa, não é em final de frase obrigatoriamente não, tá? Que o porquê é separado e acentuado. Ele é separado e acentuado quando estiver subentendida a palavra motivo e ele estiver no final de uma estrutura. Poderia ser uma vírgula, não precisa ser obrigatoriamente o final da frase, tá? É final de uma estrutura, porque o que passa a ser um monossílabo tônico, por isso ele é acentuado. Agora, continuando. E o porquê junto, galera? Se para separar tem que ter motivo, e para ficar junto por 10, 20, 30, 40 anos, tem que ter alguma coisa de bom, né? Então, tem que ter uma causa ou explicação. Então, eu digo assim, ó. Não vou à praia porque está chovendo. Sidney, tem uma forma mais simples? Tem. Eu posso pegar esse porquê e substituir pela palavra pois. Dá ou não dá para eu pegar ali e dizer assim, ó, não vou à praia pois está chovendo? Dá. Então, se dá para trocar o porquê pelo pois, ele é junto e sem acento. Aí, vamos supor que o cara te peça o valor semântico de causa ou explicação. Você já sabe, para ser explicação, tem que ter o quê? Um modo imperativo. Se não tiver, vai ser causa. Então, quando eu digo não vou à praia porque está chovendo, tem alguma ordem ali? Não, então haverá uma relação de causa e consequência. A causa é a chuva e a consequência, não ir à praia. Agora, aqui no finalzinho, este porquê junto e com acento, ele está junto porque ele é um substantivo. Então, antes tem que ter o quê? Um artigo. Aí você até pode falar assim para mim, mas eu consigo subentender a palavra motivo. Não, você não consegue falar por que motivo. Você consegue falar o motivo, pois aqui funciona como substantivo. Então, eu até posso jogar para o plural, eu posso dizer os porquês. É fácil. Apareceu o artigo antes, você mata que é junto e com acento. Então, assim, ó, não sei o porquê de tanta briga. Então, vamos lá. Apareceu o artigo antes? Ó, apareceu. Então, é porque junto e com acento, ok? Mas se eu finalizasse aqui, o que você aprendeu na escola, de repente, era a solução e pronto, e acabou. Mas tem mais um casinho. Este porquê separado, ele pode ser um porquê de pergunta, de fato, né? Porque na escola você aprendeu porquê separado é porquê de pergunta, porquê junto é porquê de resposta. Mas não é sempre assim. Esse porquê separado pode ser de fato o porquê da pergunta, quando este que for um pronome interrogativo, quando tiver subentendida a palavra motivo. Mas ele pode ser um pronome relativo quando eu puder trocar pela expressão pelo qual. Então eu coloco assim, ó. Este é o ideal porque luto. Dá ou não dá para eu colocar este é o ideal pelo qual luto? Na verdade, aqui eu vou ter um porquê separado e sem acento, em que o que vai ser um pronome relativo, que vai fazer referência ao termo anterior ideal, e o por vai ser uma preposição exigida pelo verbo lutar, pois quem luta, luta por alguma coisa. Até aí, tudo bem? Agora, isso aqui você já deve ter aprendido algumas vezes. Mas para não esquecer nunca, você vai gravar agora o samba do porquê. Se quiser,
tem esse materialzinho aí no site, tem com certeza no menu documentos, tem nos vídeos e dicas do YouTube, mas grava aí agora, ó, para nunca esquecer. Deixe de lado esse baixo astral, quando o porquê estiver no final, é separado e acentuado que ele vai ficar, é que ele pode ser também uma causa ou explicação, ficando junto e sem acento, por se tratar de uma conjunção, o porquê vai acentuar e ficar junto, quando o artigo manda, é sem acento e separado, que eu te digo, quando for igual ao pelo qual o motivo. Tem que estudar, não se esquecer, só acentuar quando ele merecer. Eu vou cantando e aprendendo, como o Sidoca diz no Seduc, eu vou viver feliz. Chora cavaco! Então vamos lá, agora a gente vai para a questão, tá? Na questão aí, você vai ver que vai ficar fácil, ó, mas vai ficar fácil agora. Se você não tivesse estudado, você poderia errar, poderia cair, né, numa pegadinha. Então se liga só. Não entendemos por que ele agiu de forma tão agressiva. Posso ou não posso dizer, não entendemos por que motivo ele agiu de forma tão agressiva? Posso. Então, por que separado e sem acento? Depois, é bonito o ideal porque você luta. Posso ou não posso dizer, é bonito o ideal pelo qual você luta? Posso. Então, é separado e sem acento. Então, gabarito é a letra A. Pronto, e acabou, ok? Então, vamos lá. Vamos agora para a questão 24. Questão 24, a gente vai fazer muito fácil, porque a gente já viu a regra da colocação pronominal. Na questão anterior, eu já me preocupei em mostrar logo. Então, aqui, ó, a substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente com os necessários ajustes, ou seja, se vai ter que riscar um R, colocar um L, foi corretamente realizada em... Vamos fazer da E para cima, só para você se ligar, ó. Mandou organizar as festas. Quem organiza, organiza alguma coisa. Então, verbo transitivo direto, não cabe o ler. Eu vou ter que colocar o quê? Mandou organizá-las, né? Assim que ficaria. Letra D. Provocar compaixão e terror. Botou provocá-las. Olha só que sacanagem. Tem o R, o cara cortou e acrescentou o L. Porque são dois termos. Mas aqui, reparem, eu tenho a compaixão e o terror. Quem é que manda no gênero na língua portuguesa? É o feminino ou o masculino? É o masculino. Então, aqui não é provocá-las, é provocá-los. Letra C. Dissecando a estrutura. Quem disseca, disseca alguma coisa. De fato, eu vou botar o A, porque é feminino singular. Só que, olha só, se é o som vocálico, é vogal, não é o lá, é apenas o A. Então, é dissecando A. Letra B. Poderá atingir a purgação. Quem atinge, atinge alguma coisa. Não dá para botar o ler, ok? Então, eu posso ter poderá atingir lá. Então, só sobrou a letra A, ó. Duas figuras merecem atenção. Quem merece, merece alguma coisa. Então, vou trocar pelo A. Só que olha a terminação, letra M. Então, duas figuras merecem na. Tá ok, tá certinho. E detalhe, se fosse outra banca, eu até poderia dizer duas figuras a merecem, mas para a IBFC só pode a ênclise de fato. Então, duas figuras merecem na, ok? Tranquilo? E agora a gente vai para a nossa última questão, antes de eu dar um recado aí final para vocês, ó. É uma questão de pontuação, galera. Questão de pontuação. Diz aqui, em com o tempo,
ficamos mais maduros, a vírgula no termo destacado separa uma adjunta adverbial deslocado. A justificativa do emprego da vírgula é a mesma na passagem transcrita acima. Então vamos lá, vamos avaliar estrutura por estrutura. Aqui, de fato, eu tenho um adjunto adverbial deslocado. Onde é que é a posição original de um adjunto adverbial? É no final da estrutura, pois eu tenho sujeito, verbo, objeto e os complementos, que são os complementos adverbiais. Se fosse uma ordem direta, eu poderia ter uma vírgula facultativa sim, ó. Se eu colocasse ficamos mais maduros com o tempo, eu poderia colocar ficamos mais maduros, vírgula, com o tempo. Seria uma vírgula facultativa, que normalmente as pessoas não colocam, pois está na ordem direta e o adjunto adverbial está na sua posição original. Agora, quando é deslocado, existe aquela relação da possibilidade da vírgula facultativa ou obrigatória diante do tamanho do adjunto adverbial. Vai ser facultativa quando o adjunto adverbial for pequeno, vai ser obrigatória quando o adjunto adverbial for grande, né? Tem tudo isso entre os gramáticos. Só que é o seguinte, eu te digo uma coisa, apenas 2 bancas de fato botam a cara nisso, até hoje. O CESP e a FCC. Para o CESP, quando tem 3 ou mais palavras, esse adjunto adverbial deslocado, a vírgula é obrigatória. Então, por exemplo, aqui, para o CESP, a vírgula seria obrigatória. Já para a FCC, não importa o tamanho do adjunto adverbial, a vírgula é facultativa. Então, aqui, ó, para a FCC, a vírgula seria facultativa. Agora, e para as demais bancas? Para a IBFC, por exemplo, e para a Sesgran Rio? Quero saber tudo logo, Sidney. E aí, como é que a gente faz? A banca tradicionalista não vai trabalhar em cima de vírgula facultativa obrigatória nesse caso. Ela vai pedir apenas, como pediu aqui, ó, a justificativa da vírgula. Para perguntar se é facultativa, ela colocaria apenas uma palavra, tipo ontem, amanhã. Porque aí é consenso geral, né? É consenso, todo mundo aceita que a vírgula é de fato facultativa. Agora, isso para perguntar um adjunto adverbial grande, se é facultativo ou obrigatório, só CESP e FCC. As demais bancas vão pedir justificativa, como foi aqui. Agora, letra A. A vida, vírgula, bem maior do ser humano, vírgula, nem sempre é como idealizamos. O que é o bem maior do ser humano? A vida. Tá ou não está explicando o que é a vida? Tá. Então, essas 2 vírgulas aqui separam um aposto explicativo. E como eu disse a vocês, todo termo explicativo na língua portuguesa vem entre vírgulas porque pode ser retirado. Depois, Deus, ajudai-nos para que nunca deixemos de acreditar nas pessoas. Aqui eu tenho o que a gente chama de vocativo. Todo vocativo na língua portuguesa é separado pela vírgula. Na verdade, é o único termo que sempre é separado pela vírgula. O próprio aposto não é sempre, a não ser que seja o aposto explicativo, mas tem um aposto resumitivo, tem um aposto especificativo que não vem isolado entre vírgula. Então, o aposto explicativo vem e o vocativo sempre vem. O que é o vocativo? É um chamamento. A palavra vocativo vem do verbo vocare, que significa evocar, ó. Chamar a Deus, né? Evocar a Deus. Então, aqui foi um chamamento. Então, tem que ter a vírgula obrigatoriamente. Letra C. A decepção, vírgula, contudo, vírgula, não deve ser razão única para não tentarmos novamente. Eu aqui tenho vírgulas para separar uma conjunção deslocada. Como assim, Sidney? A conjunção ela serve para ligar orações. Então, a posição original dela é no meio das orações. Então, é normal que venha a primeira oração, a vírgula, a conjunção e o resto da outra oração. Quando ela é deslocada, sai dessa posição original, que é o meio das orações, ela tem que ficar entre vírgulas, tá? Agora, letra D. Por agora, o melhor é aprender a dividir esforços para atingir objetivos comuns. Por agora também é o quê? Um adjunto adverbial temporal, igual aqui, ó, deslocado. Então, aqui é a mesma justificativa, gabarito, letra D. E só para a gente olhar a letra E, ó, é preciso ter fé, vírgula, sabedoria e paciência para que as coisas cheguem a você. Eu poderia ter fé, vírgula, sabedoria, vírgula, paciência, vírgula, e não sei mais o que. Essa vírgula é a tal da vírgula enumerativa.
Foi a primeira vírgula que você aprendeu na escola. É a vírgula da listinha. Fui à feira, comprei banana, vírgula melancia, vírgula abacate, vírgula e morango. Então, quando eu tenho uma vírgula enumerativa, ela serve para isolar elementos de mesma função sintática, ok? Então, gabarito da 25, letra D de dado. E antes de finalizar, obviamente, eu já estou aí há algum tempo com vocês, né? Vocês devem ter acompanhado também a turma teórica, se não acompanharam agora 4 horas diretas, incessantes. Então eu quero desejar muito boa sorte para a prova que vocês vão fazer. E por isso eu tenho uma mensagem final aí bem bacana, ó, galera. Nunca desista dos seus sonhos. Sem sonhos, as perdas se tornam insuportáveis. As pedras no caminho se tornam montanhas. Os fracassos se transformam em golpes fatais. Mas, se você tiver grandes sonhos, seus erros produzirão crescimento. Seus desafios produzirão oportunidades. Seus medos produzirão coragem. Por isso, meu ardente desejo é que você nunca desista dos seus sonhos. Pode ser, infelizmente, que agora não seja a sua vez, que você não passe neste concurso, mas você não pode desistir, pois você já está melhor do que você estava antes de começar a estudar para esse concurso. Então a sua hora vai chegar. Você só deve pensar assim: não passei? Então não passei porque eu não estudei o suficiente ou porque ainda não era o meu momento. De repente Deus está destinando algo melhor para você. E você tem que pensar isso mesmo. Olha aqui, ó. Os erros produzirão crescimento. Então eu não sou derrotado quando eu caio, quando eu tenho uma derrota, não. Eu sou, na verdade, derrotado, né, destruído quando eu desisto. Porque a cada etapa da vida eu tenho que amadurecer. Essa é a verdade. Então, às vezes acontecem coisas ruins na nossa vida e a gente não sabe muito bem por que aquilo aconteceu. Na verdade, aquilo está te trazendo amadurecimento. Cada coisa negativa que tem na sua vida tem que te deixar mais forte. Você tem que ser inteligente para poder trabalhar isso, para poder pensar isso. Então, gente, é essa dica que eu dou. Pense nisso com calma, com carinho. E do mais, eu na verdade desejo muito boa sorte. Eu espero do fundo do meu coração que vocês conquistem na verdade essa vitória, pois eu sei o quanto é importante ter tranquilidade financeira para poder ter paz dentro da família, para poder cuidar, para poder dar zelo, para poder dar conforto para a esposa, para o filho, ou se é a mulher. Elas, né, as mulheres hoje também são arrimo de família, ou às vezes ajudam. Ela vai trazer mais tranquilidade para o lar. Um lar com deficiência financeira, às vezes, é derrubado. Quando tem uma segurança financeira, dá para, né, sustentar. Mas na verdade, gente, dinheiro é só um pedaço de papel. O que importa é carinho, amor e afeto, né? E como a aula, né, merece aí uma nota aí sempre, né? A gente pede que você, por favor, avalie, tá? Fiz com todo o carinho do mundo e espero realmente que você consiga a sua aprovação no concurso SEDUC aí do Mato Grosso, tá? E se Deus quiser, eu estarei aí no aulão de véspera antes da prova. Tranquilo, meus companheiros? Beijão, idem em paz e que o Senhor sempre, sempre vos acompanhe.